E vem conferir a crítica do filme Stranger Darling, ou Desconhecidos. E chegou nos cinemas nacionais dessa semana o filme Stranger Darlings, ou Desconhecidos. E antes de eu entrar na crítica, é bom fazer só como foi a divulgação, a distribuição desse filme, porque ela foi bem diferente da habitual. Porque Desconhecidos foi um filme que lançou em 2023, mas ele era um filme muito pequeno, com uma distribuição muito pequena. Então a partir daí, ele meio que lançou em alguns festivais em 2023, sem realmente ganhar a luz do dia. Só em 2024, mais para metade do ano, ele começou a ganhar algumas sessões em poucas salas de cinema e depois ele foi direto pro VOD. Para quem não sabe o que é o VOD, nos Estados Unidos principalmente, ele é o aluguel online, onde você pode alugar um filme e aí a partir daí consumir. E eu estava bem ansioso para assistir esse filme desde o ano passado, porque eu vi muita gente falando bem dele, mas ele não chegava de forma nenhuma no Brasil. Como eu falei, com um investimento tão baixo no filme e também no orçamento e com uma distribuidora tão pequena, obviamente o investimento para distribuição ia ser pequeno. Então era esperado que ele demorasse para chegar ou chegasse em algum streaming, então eu praticamente esperei essa estreia. O filme demorou e finalmente ele chegou nos cinemas, e isso me deixou surpreso. Achei que ele ia direto para o streaming, mas ainda bem que ele chegou. Ele é um filme bom, mas que eu acho que ele poderia ser melhor em alguns pontos. Eu acho que o filme ele tem uma ideia que é interessante, que seria contar a história em capítulos, mas isso a gente já viu várias vezes. A diferença é que eles vão contar em fora de ordem. Stranger Darlings, ele é um filme que ele conta os capítulos em fora de ordem. Então a partir daí você vai ver a história como se fosse de um narrador meio que não confiável. No começo isso gera uma certa estranheza e parece que não vai agradar tanto, mas e até parece que certo ponto que mesmo saindo de ordem, ele vai cair numa certa zona previsível. Mas não, eu acho que o que vale a pena, que mostra que o filme vale a pena, seria quando tem a grande virada, que obviamente eu não vou falar aqui. A grande virada, ela faz com que o filme faça sentido, vale a pena, e a partir daí você até tenha talvez o interesse, se você gostar muito do filme, de revisitar, para rever os primeiros capítulos, como eles são contados ali, para pensar como que seria nessa visão, você já sabendo como para onde o filme vai progredir. Então isso é interessante, contar fora de ordem gera uma estranheza, mas quando tem a revelação, vale a pena. Outra coisa que vale a pena seriam os dois atores principais, o Kyle Garner e também a Wilma Fitzgerald. E por que vale a pena? Porque esse filme ele é composto praticamente dos dois atores juntos. E para mim eles conseguem carregar bastante o filme em bom tempo. Eles conseguem, quando eles estão juntos, mostrar uma certa química, uma estranheza, uma relação que é estranha, ao mesmo tempo que eles entregam bem. Principalmente a Wilma, ela consegue mostrar uma certa tensão na personagem que varia muito. Às vezes eu acho que a atuação dela exagera um pouco. Eu acho que ela poderia entregar um pouquinho mais em algumas sequências específicas, porque parece que a virada dela de performance, de emoção, não é incrível como poderia ser. E o Garner, eu acho que ele vai bem. Ele é um ator que ele consegue mudar bastante a expressão. E a atuação dele, ele precisava mostrar isso, de alguém que parece que não sabe o que está fazendo, com um serial killer. Então a partir daí é interessante a atuação dos dois. Gosto dos dois em tela. Gera a estranheza que o roteiro pede para eles, ao mesmo tempo que eles funcionam individualmente. Um ponto que eu acho que o filme ele poderia evitar, por exemplo, seria os letreiros iniciais. Porque no começo do filme ele conta sobre um grande serial killer que está percorrendo as pessoas. Eu acho que isso não acontecesse e ainda por cima tivesse começado o capítulo como foi, seria muito mais interessante. Eu entendi o que o filme quis fazer, levar para esse lado, para aparecer realmente essa ideia do gato e rato, e é interessante. Mas se a gente já entra no filme sem saber nada que está acontecendo e os capítulos contando fora de ordem, talvez ele me interessasse mais a saber mais do que está acontecendo ali. Com o letreiro original, ele meio que te conduz a sentir uma coisa. Eu sei que a ideia do filme era fazer isso, para quando chegasse na grande virada você tivesse uma grande surpresa. Mas mesmo assim, seria legal se ele começasse sem o letreiro, isso funcionaria melhor. Outra coisa que eu acho que o filme acaba fazendo é que eu acho que ele poderia ser um pouquinho maior de duração, porque alguns capítulos eles são muito rápidos, são 6 capítulos para quem não sabe, alguns são muito rápidos, então alguns pontos eu gostaria de ver um pouquinho mais, como por exemplo o gato e rato. Esse primeiro capítulo ele foca muito nisso, primeiro e o terceiro se eu não me engano, ele foca muito nessa ideia do gato e rato, dela tentando fugir e ele indo atrás dela. Essa sequência poderia ser maior
e mais tensa. Eu acho que o diretor poderia ter trabalhado um pouquinho melhor essa parte, em questão de a gente ficar mais tenso, porque a trilha sonora, ela consegue conduzir a cena, e o filme tem outro fator que vale muito a pena para mostrar como funcionaria melhor isso, porque a direção é muito boa. Eu gosto muito da iluminação quando precisa. Tem uma sequência que envolve meio que um motel e usa bastante cores diferentes, até um certo neon que funciona bem, mas o diretor tava dirigindo bem, ele tava entregando bem essa ideia do gato e rato, a trilha sonora tava funcionando, você ficava tenso no começo, mas é muito rápido. Eu acho que eles poderiam ter estendido um pouquinho mais a cena para poder deixar a gente um pouquinho mais tenso. Passa tão rápido que você não sente isso. E se passa de um capítulo pro outro, você fica mais interessado pela estranheza e a curiosidade do que tá acontecendo, como eles chegaram ali, do que realmente o filme conseguir te prender pelo gato e rato. Eu senti aquela tensão de você ficar na ponta da cadeira pensando, eu quero que ela fuja, eu quero que ela sobreviva. Então, pra mim, esses são alguns problemas. Os capítulos rápidos tiram um pouco da tensão inicial. E também o letreiro original também tira um pouco a dúvida do que está acontecendo. Apesar de ser uma virada, talvez seria um começo mais tenso, com mais dúvida. Você ficaria mais pensando, o que está acontecendo aqui? Então, pra mim, esse é um problema. Eu também tenho um problema quando o filme ele tenta aumentar muito o seu escopo. Que seria o seguinte, quando o filme está entre os dois, fica interessante. Quando o filme aumenta muito a sua escala, coloca outros personagens, mostra o mundo externo do que eles estão vivendo, você vê que gera algumas incoerências com algumas famílias e também com os policiais. Os policiais poderiam resolver muitos problemas ali de uma forma até mais fácil, que incomoda um pouco. Mas, de modo geral, é um filme que, para o que ele propõe, ele entrega, porque ele tem uma boa virada, dois atores que estão bem, e os dois bem juntos. Eles conseguem, dentro da tela, te dar uma atenção e uma química, até certo ponto, que você compreende, você consegue gostar do gato e rato, apesar de poder ser melhor. Então é um filme que ele é bom, ele é bem feito, é bem dirigido, eu gosto da fotografia, gosto da trilha sonora, os atores estão bem, mas no geral ele poderia ser melhor. Poderia ser melhor porque depois da virada eu acho que ele dá uma queda, porque a virada é boa, mas como ele desenvolve a partir da virada, me incomoda um pouco, até porque tem algumas discussões dentro do filme que eu acho que seriam muito interessantes ter feito. Quando os dois estão conversando juntos, tem algumas discussões que eles levantam que poderiam ir mais na ideia de quem são os personagens, quem eles são. Eu não queria um passado triste pra eles não, mas poderia um pouquinho mais no que o ser humano dentro fora do público gosta. Porque tem muita gente que a gente conhece como ele é ao vivo, a gente sabe como é que ele é ao longo dos públicos, mas talvez ele sofra muito em casa, ele tenha um passado triste em casa, alguma coisa que deu a mais. Não precisava ir num flashback, mas na conversa dos dois, com bons diálogos, bons monólogos, então a gente entendesse mais a cabeça daquelas pessoas, que seria muito interessante. Eles fazem aquilo porque eles gostam ou porque eles chegaram naquele ponto por algum motivo. Isso seria interessante. Então é um filme que ele é bom, vale a pena pra quem gosta dessa temática, por causa que o gato e rato, por causa dos atores, da história interessante, a forma como os capítulos viram, tem uma boa virada e tem uma boa parte técnica. Mas em vários pontos, mesmo eu elogiando, eu ainda acho que ele poderia ser melhor. O gato e rato eu gosto, mas poderia ser melhor. As atuações são boas, mas alguns pontos poderiam ser melhor. A virada a partir dele poderia ser melhor trabalhada. É um filme bom, mas poderia ser melhor. Concluindo, Desconhecidos ou Stranger Darlings é um filme que vale a pena. Pra quem gosta dessa temática, pra quem gosta desse tipo de filme, ele vale a pena. Mas é o que eu falo. Pra todo ponto muito positivo que eu encontro pro filme, eu encontro algo negativo. Tira a parte técnica que eu realmente gosto em quase tudo que envolve o filme, de resto, eu encontro problema na atuação que eu gosto, na ideia principal que é o gato e rato que eu gosto. Depois da virada, eu acho a virada ótima, mas depois vejo problemas. Na parte do universo pra fora, eu vejo um problema. É um filme que tudo que eu vejo coisas boas, eu também vejo coisas ruins. Mas mesmo assim, as coisas boas ainda sobressaem, fazendo um filme que vale a pena ser visto. E por isso que eu fecho Stranger Darlings ou Desconhecidos com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Stranger Darlings ou Desconhecidos? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.